tenho aqui em minhas mãos um livro chamado O Efeito Isaías, e o livro diz o seguinte: decodificando a ciência perdida da prece e da profecia. Na verdade, o que esse livro está explicando aqui é o efeito chamado de teoria das cordas. Na física quântica existem várias possibilidades acontecendo ao mesmo tempo. O que a ciência moderna tem provado é que dois átomos podem existir ao mesmo tempo em lugares diferentes. Dois átomos seriam duas possibilidades de criarmos, fazermos e existirmos da forma que nós imaginamos. Nada mais é do que a teoria das cordas. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e diante de cada uma das situações nós podemos reagir e com base naquilo que nós reagimos, vamos, claro, ter um resultado diferente. Na verdade, as profecias que os profetas ao longo da história profetizaram não são atos que com certeza iriam acontecer. São atos com possibilidades de acontecer ou não acontecer com base no que a humanidade, no que o homem fizer. Seria uma previsão de um evento futuro que poderia ou não acontecer de acordo com a nossa ação. O que o efeito Isaías nos diz, e esse livro vem para ensinar, é que existe uma forma correta de oração. E qual é essa forma correta que é capaz de tornar tudo aquilo uma realidade? É a oração que faz com que nós não só estejamos dizendo palavras vazias, palavras jogadas ao vento, mas que nós estejamos dentro da oração, da meditação, da profecia ou da predição de algo que nós queremos tornar realidade, viver aquilo como uma pura realidade e usando todos os nossos sentidos. Usando a nossa capacidade imaginativa que nós temos de nos vermos diante daquela realidade que nós tanto desejamos, que nós tanto sonhamos. Só uma partezinha aqui desse livro bem interessante, certo? A respeito disso. Tem um livro chamado A Verdade por Trás do Código da Bíblia, escrito por Jeffrey Stanover. Meu inglês não é bom. Os dois átomos estavam ocupando exatamente, e aí ele fez uma experiência provando disso, que os dois átomos estavam provando exatamente a existência de duas possibilidades, dois átomos exatamente iguais ao mesmo tempo em lugares diferentes, que poderiam ter resultados diferentes, criações diferentes. Se dois desses blocos elementares da construção do universo podem coexistir ao mesmo instante, o mesmo pode acontecer com muitos átomos, resultando em muitas consequências. A diferença pode ser simplesmente na proporção. E é por isso que na Bíblia diz uma coisa: quando dois de vós ou mais concordarem a respeito daquilo, que isso será uma realidade, quando dois ou mais de vocês orarem. A primeira coisa que a gente tem que entender desse dois ou mais sou eu com a minha própria consciência. Eu com o meu próprio eu. Quando eu sinto como verdade aquilo, já se torna uma realidade. Mas quando eu penso nos comos, no porquê, ou seja, tenho dúvida, a minha consciência ou meu subconsciente diz que talvez sim, talvez não. E aí talvez sim, talvez não. Quando os dois concordam, ou seja, quando o meu subconsciente e o meu eu consciente concordam, aquilo vai se tornar uma realidade. E aí quando dois ou mais também, que é o que ele coloca aqui, certo? Ou seja, duas pessoas de fato ou mais pessoas estão concordando a respeito de algo, aquilo tem uma proporção muito maior de se tornar uma realidade e vai se tornar uma realidade. Pela física quântica é isso que acontece. E aí ele explica também da importância da oração nesse aspecto, porque foi feita uma pesquisa a respeito da oração coletiva. No ano de 1989, uma comunidade de pessoas especializadas oraram para diminuir a criminalidade no estado de Chicago. E para provar
que de fato isso iria ter uma influência ou não, a gente teria os dados diminuídos da criminalidade durante aquele momento de oração. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou deixar essa experiência aí digitada para vocês, certo? E aí o seguinte, graças a linguagens sofisticadas da ciência quântica, temos hoje o vocabulário necessário para descrever com precisão como contribuímos para determinar as consequências futuras dos nossos atos. Reconhecendo que as experiências da nossa vida são eventos situados ao longo do curso ao mesmo tempo, ou seja, acontecem várias possibilidades ao mesmo tempo, estão acontecendo várias possibilidades da mesma situação. Aqui, agora, o que eu estou fazendo tem vários desfechos que podem acontecer ou podem não acontecer com base na minha ação. É isso que a teoria das cordas mostra. Várias situações exatamente iguais acontecendo no mesmo tempo. E aí o seguinte, os antigos revelam que para mudar a natureza da nossa experiência, basta que optemos por seguir um novo rumo. A diferença entre essa linha de raciocínio e a suposição de pensar que criamos nossa própria realidade ao manipular a fábrica da criação é grande, ao mesmo tempo que extremamente sutil. A capacidade que temos de mudar o foco da nossa atenção, ou seja, quando nós damos atenção e o átomo ele sofre uma mudança de acordo com o observador, isso já foi provado dentro de laboratório. Então, quando nós observamos uma situação, ou seja, quando nós focamos algo, aquilo de fato se expande. Quando nós focamos no problema, aquele problema se expande. Quando nós focamos na solução, as soluções começam a aparecer. Quando nós focamos na positividade, a positividade começa a acontecer. Então, tudo acontece na minha vida de acordo com aquilo que eu estou trazendo à minha realidade através da minha própria consciência, com a minha observação, através do meu foco. A capacidade que temos de mudar o foco da nossa atenção e não criar ou impor mudanças ao mundo, talvez seja a antiga chave que se referiam os grandes mestres da mudança passiva ao longo da história, Buda, Gandhi, Jesus Cristo e aqueles que participaram da oração coletiva de novembro, me desculpe, até disse o dado errado, de 1998. Isso foi uma experiência que está relatada aí, tem vários dados a respeito disso. Os efeitos dessa mudança, a física quântica acredita que se redirecionarmos o nosso foco para onde pomos a nossa atenção, trazemos um novo curso para este foco, ao mesmo tempo em que, se abandonarmos o curso velho, existe o curso velho existente de novos eventos podem a não vir a acontecer. Se nós mudarmos, é por isso que Jesus diz que para renascer é preciso morrer. É preciso que você morra para o eu antigo, para poder criar um eu novo. É preciso que você renasça de fato do Espírito, para que possa de fato nascer um novo homem. É preciso que o velho seja deixado para trás, e o Mestre Jesus já disse isso, para que o novo possa surgir. Então tudo sempre depende da nossa capacidade de foco. E nós estamos criando todas as coisas, e todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Todas as possibilidades são possíveis, e nós somos criadores da nossa própria realidade através do que pensamos, do que sentimos, do que fazemos. Não esqueça isso. Esse livro vai abrir com certeza a sua mente, certo? E o Greg Braden, para quem não sabe, ele foi considerado um dos 100 homens mais influentes da história no momento atual. Certo? É um cara revolucionário que explica muito a respeito da física quântica. Então, a física quântica é chamada física da possibilidade justamente por causa disso. Todas as possibilidades acontecem na nossa vida de acordo com aquilo que nós pensamos, sentimos, agimos e fazemos. Então, tudo é possível ao homem. O que Jesus também disse, tudo é possível àquele que crer. Amém?